Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma semana, né? Glória a Deus. Iniciando a semana, que seja uma semana abençoada, né? Na presença do Senhor. Hoje vamos fazer Daniel capítulo 6, que é Daniel na cova dos leões, que é o versículo 4, que fala: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. O versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrar-lo até o pôr do sol, trabalhou por salvá-lo. Aí vem, irmãos, o 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? 21. Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, o rei, não tem cometido delito algum. O 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam perante a Deus, Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio até o fim. E o 27, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém, irmãos? Então está falando desses versículos, né, que fala de Daniel na cova dos leões, né? Como ele tem um Deus vivo, o Deus livrou ele da cova dos leões, né? Então fala assim o versículo 4. Os inimigos de Daniel procuravam motivo para acusá-lo, né? Mas não acharam nada, pois ele era fiel e íntegro. Isso mostra, né, a honestidade e o caráter irrepreensível de Daniel diante de Deus e dos homens. Então Daniel, ele é inocente, né? De jogar ele na cova dos leões e os inimigos acusá-lo e nada acontecer, porque ele era inocente, né? Diante de Deus e dos homens. Não acharam nada, pois ele era fiel e íntegro. Esse é o versículo 4. Daniel foi inocentado. O versículo 14, o rei percebeu que havia sido enganado pelos governadores e ficou muito triste, buscando uma forma de livrar Daniel, e lamentou a armadilha feita por eles, né? Então o rei Dário ficou muito triste, né? Porque ele assinou um decreto, que é um decreto que é da Pérsia, ele não é revogado. Então ele foi enganado, por ele assinar, não podia voltar atrás. Então ele ficou muito triste, né? E lamentou, né, pela armadilha feita contra ele, e ficou procurando um modo, uma forma de livrar Daniel da cova. Esse é o versículo 14. O versículo 18, o rei passou a noite em jejum, sem dormir e sem distrações, preocupado com Daniel.
Dário mostrando que acreditava na inocência de Daniel. Então, aquela noite, o rei Dário, ele não quis distrações nenhuma, né? Música, né? Dança, não. Ele entrou em jejum e passou a noite em jejum, porque ele estava preocupado com Daniel, né? Ele não quis nenhuma distração. Ele quis ficar em jejum, né? Porque ele acreditava, o rei acreditava na inocência de Daniel. Então, como ele ficou muito preocupado, irmãos, ele não conseguiu dormir, né? Por ele ter sido enganado também pelos governadores. Então, ele passou a noite inteira em jejum. Esse foi o versículo 18. O 20, pela manhã o rei corre até a cova e com a voz triste chama Daniel, perguntando se o Deus dele o livrou, né? Isso revela a esperança do rei no poder do Deus vivo. Então ele corre, a hora que ele amanhece o dia, a primeira coisa que o rei faz, o rei Dário, é correr na cova e chamar com a voz triste, né, por Daniel, perguntando se o nosso Deus vivo, né, livrou ele dos leões, né? Esse é o capítulo 21. A esperança do rei no poder do Deus vivo, né? Que era o único que podia livrar Daniel da cova dos leões. Esse é o versículo 20. O versículo 21, Daniel responde, né, com respeito. E o rei vive para sempre. Mesmo injustiçado, Daniel mantém, né, a honra, o respeito e a autoridade. Mesmo ele ter sido injustiçado, jogado, né, na cova dos leões, ele continuou sendo um homem com honra, um homem com respeito, com autoridade. Ele responde para o rei, o rei vive para sempre, né? Mesmo sendo injustiçado. Então Daniel é um homem íntegro, né? Um homem de honra, um homem de respeito. Mesmo diante do perigo, ele respondeu com honra para o rei, né? Esse foi o versículo 21. E o 22, Daniel explica que Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, pois ele era inocente e Deus o protegeu. Aqueles que confiam nele permanecem fiéis, né? Porque Deus livra os teus filhos, né, irmãos? Da mão dos perversos, né? Daqueles que são mau caráter, né? Que procura o mal do justo. Então Deus livra da boca dos leões, né? Mesmo com toda a injustiça, Daniel permaneceu firme, porque ele era um homem justo e inocente. Amém, irmão? Esse é o 22. E o versículo 26, o rei decreta que todos aqueles que temam a Deus de Daniel tenham um reconhecimento público do poder, né? E a soberania do Deus verdadeiro, o Deus vivo de Daniel, né? Que um decreto foi passado para que todos temam a Deus, o Deus vivo de Daniel, né? Por ter salvado Daniel da boca dos leões, né? Então o rei, ele confiou, né, no Deus vivo de Daniel. Então ele passa esse decreto, né, para que todos temam pelo Deus vivo de Daniel. Porque quem entra, irmãos, naquela cova não sai vivo, não. Nenhum que entra ali sai vivo, mas Daniel saiu, porque ele era um homem inocente e justo.
Então ele sabia que ele ia entrar e Deus iria livrá-lo, né? Como Deus mandou um anjo, passou a noite protegendo, né? E segurando os leões até no outro dia. Ó como Deus é maravilhoso. Deus livra os justos dos perversos, né? Dos que gostam do o mal dos outros, né? E o versículo 27, o rei declara que o Deus de Daniel, né? O rei declara que o Deus de Daniel é vivo, eterno e poderoso, que salva e faz milagres. Este é o testemunho do rei. Confiança que Deus é quem livra o reino para sempre, né? Então o rei declara, né, que o Deus de Daniel é um Deus vivo e eterno e poderoso e que faz milagres, né? Então ele testemunha, o rei, né, e confirma que Deus é o que livra, né, e o que reina para sempre. Amém, irmãos? Esses são os versículos de Daniel na cova dos leões. Daniel foi protegido por Deus, por sua fidelidade. Mesmo em meio à perseguição, Deus mostrou seu poder, né, e fez com que o rei e todo o reino reconhece a sua grandeza, a sua soberania, né? Quando a pessoa é inocente e justa, Deus vem e livra da mão dos que querem mal. E acabou aqueles que quis o mal do Daniel, foram jogados ele e toda a sua família, crianças, na cova do leão. Não precisava nem chegar no chão, ele já esmigalhava os ossos daquelas pessoas antes de chegar no chão, né? Já conforme ia caindo lá, os leões já iam devorando. Então, irmão, isso mostra que nós não devemos fazer o mal para ninguém, que o mal volta contra a própria pessoa, né? Quem aqui está a lei, quem semeia, né, colhe, né? Então não devemos fazer maldade para ninguém, né? Devemos nos arrepender e pedir perdão para Deus. Do que a gente, só de pensar nós já estamos pecando. O que vem do coração já é um pecado enorme. Então devemos se arrepender, joelhar, entrar em oração e pedir perdão para Deus. Porque você viu o que acontece. O que aconteceu com Daniel acontece com todos, sem exceção. E Deus é justiça. Deus vai livrar os seus da boca do leão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada, viu? E um dia, uma tarde abençoada. Glória a Deus. Amém?